Há algum tempo, eu subi a este púlpito e encontrei esse corrimão, agradeci e pensei alto, só falta elevador. Essa igreja tão querida entendeu essa mensagem e se ateve ao Salmo do Ancião, o Salmo do Velho, Salmo 70, que Davi, aquele homem todo-poderoso, chegou a um ponto da sua vida que ele tinha as pernas trôpegas. E ele faz esse cântico, esse canto. E ele diz assim: não me abandones na minha velhice. E ele fala das pernas trôpegas. Essa igreja olhou para os trôpegos, para os velhos, para as mulheres com as crianças nos carrinhos, para aquele que não está com a perna quebrada, mas pode vir a quebrar a perna, para aquele que vai envelhecer. A igreja viu, sentiu. E quando me mandaram a foto do elevador, uma das nossas irmãs saindo do elevador, eu senti uma emoção tão grande. Os idosos são muito emotivos. É fácil a gente chorar. Mas naquele momento, quando eu vi o elevador, a concretização dessa melhoria para a comunidade, explodiu dentro de mim uma coisa extraordinária. Versos e textos da Bíblia vieram à minha mente mostrando os elevadores dos homens da terra e mostrando o elevador de Deus que nos eleva, nos ascende. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque Paulo, dizendo aos Colossenses, disse: pois ele nos resgatou, tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte aqui nos dá a ideia de uma transferência, de um nível para um outro nível. E quando eu falei aqui que houve uma explosão, vamos explicar um pouco como o Espírito Santo age nas nossas vidas, e talvez seja bom. Vamos esclarecer então isso. Jesus, pouco antes de morrer, ele fez uma oração com os discípulos. Ele conversou com os discípulos e fez uma promessa. E quando eu subir, vai descer sobre vós alguém, o Espírito Santo, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele diz assim: o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. A obra do Espírito Santo é lembrar a você alguma coisa que está no arquivo do seu coração. Para ele lembrar, você tem que ter no arquivo. Vamos exemplificar. Duas coisas materiais nos fazem lembrar do passado. Uma é música, outra é perfume. Eu conheci a Irani, essa senhora que está ali atrás, na década de 50. Ela tinha 12 anos, eu tinha 14. Meninos.
Mas o Espírito falou para mim, é essa, a escolhida é essa. E começamos aquele namorico. Ela não é de Londrina, ela é do estado do Rio de Janeiro, de Macaé. E ela teve que voltar para Macaé. E naquela década de 50 explodiu uma música, era um tango, hoje dizem que é bolero, já não estás mais ao meu lado, coração. A música tem como título História de um Amor. Gente, ela foi. Ouvíamos essa música todas as horas no rádio, só havia rádio. E a gente se conectava, e até hoje, quando a gente ouve essa música, a gente se lembra. A música me fez lembrar de um fato do passado. E o perfume? Em 58, fui para os Estados Unidos, morar uma boa temporada, alguns anos lá. E ela era minha noiva. O pessoal dizia assim, Nani, você vai ficar sozinha, porque ele foi para lá, vai ficar lá. Sempre tem gente para dizer essas coisas, né? Para jogar a dúvida. Muito bem. Comunicação, carta, manuscrita, só. Quando eu olhava na caixa do correio, no prédio onde eu morava, e via uma carta verde e amarela, meu Deus do céu. Mas o gostoso estava dentro da carta. Não estava na palavra. Estava no pouquinho de pó de arroz, cachemir, buquê que ela punha lá dentro. Oh, perfume! Vocês entenderam? Então, o Espírito faz lembrar a você o que está no seu arquivo, no seu coração. E pela graça de Deus, desde menino, numa família pobre, eu pude ouvir a palavra de Deus, como Paulo fala para Timóteo, desde a tua infância. Tu conheces as sagradas letras. Então, meus corações, eu explico então para vocês a razão de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos lembrar. E olha uma coisa, sabe como é que Jesus respondeu o capeta lá no monte, as tentações? Citando a palavra de Deus. Escrito está. Jesus conhecia o Salmo 119, 11, que diz, escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Primeiro ponto da nossa mensagem, o homem tentando alçar-se ao céu ou elevar-se ao céu. Aqui eu quero chamar a atenção da congregação para os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Leiam esses capítulos, porque uma revelação total do restante da Bíblia nós encontramos aqui. Porque aqui mostra a criação do homem, a queda do homem, e mostra também a promessa de um Salvador para esse homem pecador. O homem foi expulso do paraíso, do jardim do Éden, e deixa-me explicar. Éden é uma região geográfica, física, aqui na terra. Assim como Jerusalém é na terra, a Nova Jerusalém é outra coisa. E Deus, então, expulsa esse homem do jardim do Éden, local da criação, e é uma expulsão sem volta. Não volta mais.
botou querubins lá na porta do jardim, botou uma espada e disse assim: não volta. Então, a Bíblia, nesses primeiros 11 capítulos, começa a mostrar isso, a multiplicação da sociedade, a desagregação, a violência, a corrupção do povo, e veio o juízo de Deus, e veio o quê? O dilúvio. 8 almas sobreviveram ao dilúvio. E essas almas, esses corpos se multiplicaram, e eles começaram uma tentativa de se elevar a Deus, de ir para Deus. E eles vão para uma planície do Sinar e tentam fazer uma torre cujo cume tocasse os céus. A tentativa do homem de se voltar para Deus só dá em confusão a Torre de Babel. Edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados. Orgulho próprio. Eu quero um nome. Eu quero relevância. Esse foi o objetivo disso. Religião, meus irmãos, é invenção do homem. Cuidado com religião. Há um livro que diz assim: religião, bandeira do inferno. Pastor, isso é duro. É. Religião vem de religare, do latim, uma tentativa do homem se religar com Deus. E o homem não consegue. Ele foi expulso definitivo. A sua vontade não existe, a não ser através de um orgulho de estar perto de Deus. Mas, nesse livro de Gênesis, lindo, gosto tanto dele. Gênesis, início, o livro dos inícios, dos começos. O Pentateuco foi escrito por Moisés, relembrado por Moisés das tradições e revelações para ele, e os 5 livros do Pentateuco foram lidos nas campinas de Moabe, diante do território de Israel. Então, em 40 anos, Deus foi revelando para Moisés e ele foi escrevendo. E agora ele relata aqui o chamado de Abraão. Chama e ele vai mostrar a fuga do neto de Abraão, Jacó. Passou a perna no irmão, junto com a mãe. E agora ele é obrigado a fugir. E nessa fuga, o que acontece? O que acontece ali? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E deitou-se naquele lugar, tendo uma pedra por travesseiro. E essa escada que tocava no céu, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui há um contraponto, mostrando o desejo do homem de subir aos céus, e a Bíblia vai revelar aqui, nesse contraponto, o elevador de Deus, a escada de Deus. Só que com um detalhe:
só os anjos sobem por ela. Homem nenhum, está escrito aqui, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E esse sonho tem um significado profundo, prefigurando a graça de Deus na obra salvífica desse Deus. Torre, tentativa humana, confusão, escada, primeira revelação que há um caminho para o céu. Posta na terra, cujo topo tocava o céu. Não era isso que o homem queria? Mas esse sonho, essa escada, revela que o ser humano não tem por si só acesso a esse céu. Qualquer artifício humano, filosófico, que queira desviar a sua atenção que há algum meio de você ter acesso aos céus, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Foi Jesus que abriu o caminho para os céus. Não há outro meio de ir. É o que nós vamos ver aqui. Por que o homem não tem esse acesso? Paulo vai explicar, e agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A natureza humana não pode herdar o reino de Deus, porque é uma natureza corrupta. Deus é santo, céus é lugar de santos, e eu sou um perdido pecador, corrupto. O segundo ponto, a diferença do elevador humano e do elevador de Deus. O elevador, não vou contar a história, você pode entrar no Google e vai lá conhecer como é que foi, desde o tempo dos egípcios, já havia elevador. E esse nome elevador vem do latim elevare, significa algo que eleva, que ergue, que sobe. Mas é engraçado que o elevador, ele sobe e ele baixa. Ele sobe e ele desce. Esse é o elevador do homem. E o elevador de Deus não tem botões, só sobe. Oh, maravilha! Os botões dos elevadores causam em mim, muitas vezes, erros. Eu não sei ler aqueles botões. Aliás, são dois instrumentos que ele vive um protocolo, uma regra. Um é elevador, outro é aparelho do controle do ar-condicionado. Cada lugar é de um jeito. Você chega num hotel é de um jeito, chega no outro é do outro, chega no outro é do outro. E eu me perco. E elevador, mesma coisa. Um é T, significa térreo. O outro boi P, significa piso. Você chega em Portugal, é RC. O que é RC? Res do chão. No nível do chão. Está entendendo? Os elevadores humanos têm os botões das paradas, primeiro andar, segundo andar, tem a velocidade diferentes. Mas o elevador de Deus não tem estágios. Para você chegar ao céu, você não precisa parar em lugar nenhum para fazer alguma coisa. É vapt-vupt. Gosto. Um verso de Isaías que diz assim, 65, estendi as minhas mãos o dia todo
a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. As mãos de Deus estão estendidas para elevar esse homem. As mãos de Deus estendidas simbolizam o tirar do pecado, das trevas para a luz, da miséria para a riqueza, da morte para a vida. Nós já cantamos isso aqui hoje. E o Salmo 40, versículo 2, tirou-me do lodaçal, de um lago de lamas. Abismo horrível, abismo é profundidade. E me colocou sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essa é a mão de Deus. Essa é a mão de Deus. A Bíblia mostra umas coisas interessantes. Quero chamar a atenção para isso. Gosto da história de um homem que o elevador dele foi uma árvore para ver Jesus. Zaqueu. Baixinho. Aliás, eu tenho que tomar um cuidado para falar essa... Errei. Não é baixinho. Uma vez, no pastorado, na primeira igreja, chegou uma irmã e disse assim: pastor, eu acho que o senhor conheceu meu pai. Quem foi seu pai? Ela disse o nome. Eu falei, aquele baixinho. Dia seguinte eu recebi um telefonema. Pastor, meu pai de fato era baixinho, mas era um grande homem, pastor. Mas me passou um sabão. Zaqueu era pequeno. Zaqueu era pequeno. E precisou do quê? De uma perna de pau para subir. E subiu. Agora o meu Jesus olhou para ele e disse assim: desce. E botou tempo. Desce depressa. Por que será que Jesus fez isso? Jesus podia ter, Zaqueu, até você, tá? Não deu bola para Zaqueu, diz assim, desce depressa. Hoje me convém entrar na tua casa e haverá salvação na tua casa. Zaqueu, você fez alguma coisa, você quis subir, você tem que descer para você ser recebido. Olha os nossos elevadores. Depressa, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A salvação é para agora, é para hoje, é para esse momento. A única certeza que eu tenho de estar vivo é agora. Mas, meus irmãos, o Salmo 42, 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Uma descida chama outra descida. Talvez você não tenha prestado atenção ainda no elevador de um profeta. E esse elevador só descia. Vou usar um pleonasmo aqui, descia para baixo. Jonas. Vamos ver. E veio, Jonas, capítulo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, primeira descida, ele achou um navio que ia para Tarse, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro do navio. Segunda descida.
Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez-se no mar e uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um dos seus deuses e lançaram do seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio. Terceira vez que ele desceu. Tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Versículo 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Isso aqui tem significado. Lá, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Aí ele, no versículo, ele diz assim, eu desci até os fundamentos dos montes. Quarta descida de Jonas. Oh, que elevador! E o que fez Deus? Empurrou Jonas mais para baixo? Não. A mão de Deus era um peixe e ele deu a ordem a esse peixe: suba. E a Bíblia diz que Jonas foi vomitado. A mão de Deus, em forma de peixe, eleva Jonas e o recoloca na terra. Esse é o Deus que salva. Terceiro ponto e conclusão. Vamos recordar Gênesis, a criação do homem, o verbo façamos o homem à nossa imagem, significa a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos fazer o nosso homem à nossa imagem. Qual que era a imagem desse Deus? Qual era a imagem que seria projetada no homem? A Bíblia diz que do pó da terra, nós imaginamos que foi feito um boneco, foi feito um molde. Nos dá essa ideia. Foi feito da terra. Adão, Adamá, terra, solo. O homem era da cor do solo. Há diversos tipos de solos. O argiloso, o arenoso. Mas aquele boneco estava lá. Faltava vida. E o que aconteceu? Então, ao sopro de Deus nas narinas desse homem. O fôlego de Deus. O homem sem Deus é morto, não tem vida. E esse fôlego de Deus, no Novo Testamento, vai ser chamado de pneuma. E pneuma vem pneu, vem pneumático. Você compra o pneu para ser colocado na roda do seu carro, alto, baixo, você coloca. E daí? O que você tem que fazer? Colocar o ar, o vento, calibrado, para ele poder ter o quê? Transportar aquele carro. Sem esse ar no pneu, é inútil. É inútil. Então, ele fez esse homem. Ele criou esse homem.
E agora uma coisa muito séria. Esse homem, Adão, é o cabeça da raça humana. O primeiro, o cabeça. Todos nós somos da mesma raça de Adão. Quando houve a tragédia no Jardim do Éden, que o homem pecou, todos nós pecamos em Adão. Todos. Mas, pastora, todos. Eu estava no lombo do meu avô, quando meu avô engravidou a minha avó. Eu estava nele. Toda a raça humana pecou juntamente com Adão. Ele é o cabeça da raça. E esse homem desobedeceu só um mandamento. Só um mandamento. Deus colocou as duas árvores. A filosofia, a sociologia vai querer tirar essa verdade da sua mente. Isso é ilusão, isso é mito das árvores, é mito do Éden. Ele vai tentar tirar. Porque o tentador, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele mente. E ele quer desacreditar isso. Mas nós estávamos em Adão. E as duas mortes? Dizia que só foi um mandamento. Não coma. Não coma. Quando eu vejo, e é constante isso, e nós falamos isso, eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu tenho uma pena de mim mesmo, porque eu não consigo fazer a vontade de Deus. Ele só me disse uma coisa: faça essa minha vontade. Adão não fez, eu estava em Adão, também não fiz. É doloroso isso? É. Mas é verdade. E eu não tenho medo de dizer essas coisas, sendo bíblicas. Veja lá, Paulo escrevendo aos Romanos: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Tem alguma dúvida nisso aqui? Que você está incluído nesse todos, você e eu. Em qualquer parte do globo, há um homem, a humanidade, pecador, morto nos seus delitos e pecados, já condenado para a morte eterna. Mas Ezequiel nos dá uma mensagem tão bonita. Diga-lhes, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. E vivam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. E o que fez Deus para resgatar essa dívida do pecado? E levar esse pecador de volta para a alegria, como naquelas 3 parábolas de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, houve alegria quando foi encontrada. Da dracma perdida, houve alegria quando foi encontrada. E do filho pródigo, quando voltou para casa e foi encontrado. Deus agora não vai criar mais do pó da terra, mas tira daquela humanidade errada, pecadora, tira uma menina, uma mocinha de talvez 16 anos, virgem, e diz para ela que seria gerado nela, não mais feito, mas gerado nela, o Salvador do mundo. E ela pergunta: como pode ser isso?
não conhecia homem nenhum. Ela sabia a fecundação, como é que se dava. Aí tem uma palavra linda para mim. A sombra do Onipotente te cobrirá. Só a sombra. Só a sombra vai gerar dentro de você um Salvador. Um Salvador. E, meus irmãos, nas leis cerimoniais de Israel, havia uma prescrição de Deus que vai nos fazer compreender a morte de Jesus. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Propiciatório era a tampa da arca, os querubins olhando para baixo, aquela era a reconciliação. Propiciação é reconciliação. O que faz a reconciliação? O sangue. Tira todo o sangue de uma pessoa, ela não tem vida. No Calvário, na cruz, quando o soldado colocou a lança no lado de Jesus, o que saiu? Água. 70% do corpo humano é água. O sangue foi derramado. Deus desceu para nos buscar. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E Paulo vai dizer em Filipenses, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Vamos ver o contraste entre Adão e Jesus. Qual foi a tentação do diabo? Como Deus sereis. Aí introjeta no homem a sua importância. Como eu me julgo importante? O homem quer estar no pódio. O que é pódio? Poder. Houve um futebol, um jogo de ontem, quem é o maior? Quem é o maior? Os discípulos de Jesus não chegaram para Jesus, pouco antes da declaração, e disseram assim, quem é o maior entre nós? Convivia com Jesus, comia com Jesus, bebia com Jesus. Essa é a natureza humana. Meus irmãos, Jesus, ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe que caminho é esse? É o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Foi na cruz que se travou a batalha. Aquela batalha que estava prevista em Gênesis 3,15, da semente da mulher, sairá alguém que ferirá a cabeça. No Novo Testamento esmagará a cabeça, mas ele será ferido no seu calcanhar. Cabeça, parte alta, calcanhar, parte de baixa. Esmagou a cabeça, esmagou o poder. Feriu o calcanhar, pode ser curado.
Meus irmãos, Adão foi o primeiro homem. É chamado o homem terreno. E Jesus Cristo, segundo Adão, é chamado o homem espiritual. Porque esse nascimento não é mais físico, mas é o nascimento espiritual. Necessário vos é nascer de novo. Mas como? Não tem como. Você vê o vento, você vê o pneuma. Para onde é que ele vai? De onde é que ele vem? Jesus Cristo entregou ao seu Pai o Espírito. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Sangue derramado. Corpo. No terceiro dia foram ver. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Agora eu quero dizer para você que a ressurreição vem depois da crucificação. Vamos ver? Aqui de cima, eu tenho a oportunidade de ver dois instrumentos diferentes, mas com o mesmo objetivo. À minha direita está o elevador. Quanto custou? Uma quantia. Quem pagou? Os contribuintes. Para quem é esse elevador? Bom, primeiramente é para o necessitado. Mas alguém que não é necessitado pode entrar nele? Pode. Pode. Mas eu estimulo vocês a subirem pela escada. Aprendi que a panturrilha, a batata da perna, é o segundo coração do homem. É isso, Robert? Doutor ali confirmou. Suba pela escada. Não pega a escada rolante quando você pode subir, não. Porque você vai chegar um dia que você vai precisar da escada rolante. Deixa para aquele dia. Mas, meus irmãos, esse caminho passa pela cruz. E aquele elevador, ele tem uma duração de vida, ele vai precisar de manutenção e ele vai precisar de uma coisa: energia elétrica. Se não tiver energia, ele não sobe nem desce. Ou não é assim? É assim. E à minha esquerda está a cruz. Cruz significa cruzamento. Cruzamento. Deus se cruzava ou se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, e eu posso pensar até que era diante das duas árvores. Era o meeting point, o ponto de encontro. E agora, o ponto de encontro é na cruz. Agora, quem é atraído para a cruz? É atraído a ovelha desgarrada, o filho pródigo, que ele vem de uma convivência com os porcos, era mal cheiroso. Para essa cruz converge o necessitado, o desesperado. Na parábola da grande ceia, Jesus diz assim: vão pelos campos e valados e buscai quem? Os aleijados, os nus, os cegos, os excluídos. Nessa cruz, o velho homem morre. A natureza humana morre. É a morte do ego. A morte do ego.
A cruz é a única ponte que conecta a divindade santa e humanidade e a humanidade pecadora. Ela faz a aproximação no mesmo momento entre Deus e o homem, numa só pessoa, removendo a inimizade. Agora, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa morte não é só uma morte substitutiva. Ouvimos às vezes, Jesus derramou o seu sangue por ti. É verdade. Mas você sabe o que aconteceu naquela morte? Ele me incluiu na sua morte. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. Há um hino que diz assim: quero estar ao pé da cruz. Não. Eu não quero estar ao pé da cruz. Pé da cruz estavam as mulheres, estava João, contemplativos. Aquele homem que foi chamado pelos soldados para ajudar Jesus, o Simão o Cirineu, a carregar a cruz. Ele carregou a cruz, mas não morreu na cruz. Se tirar a cruz do caminho da salvação, eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos perdidos. Finalizando, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a salvação é monérgica. Monérgica. O que é monergia? Monergia significa que o trabalho da salvação foi feito sozinho, pela graça de Deus. O homem não tem participação nenhuma na salvação da sua alma. Ela foi nos dada. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, nem a fé é nossa. Não vem das obras, para que ninguém se glorie dizendo assim: olha, eu estou indo para os céus porque eu fiz. Não, Deus fez, na pessoa de Jesus Cristo. A obra é monérgica. Só uma pessoa fez. E quanto custou? Quanto custou essa salvação? Aí Pedro vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha a nossa herança. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você sabe com o que nós contribuímos? Os nossos pecados. Só com os nossos pecados. O tudo ou mais, não é o resto não, o tudo ou mais já foi feito. E essa cruz fincada na terra, ela toca os céus. Quem fez isso? Jesus.